Olá, meus amigos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu, pastor Zé Lopes, estou aqui mais uma vez para deixar uma mensagem da parte de Deus a todos os nossos irmãos brasileiros, e também nossos irmãos estrangeiros que nasceram em outros países do mundo, mas que também precisam de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero falar no tocante da responsabilidade do homem em manter o seu caráter adequadamente na presença de Deus. O caráter físico, espiritual, social, de todos os âmbitos da vida, nós temos que ter uma responsabilidade diante da sociedade, diante de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que não se respeitam mais, não se preza mais o casamento, não se preza mais aquilo que Deus deixou para a humanidade. Eu quero falar um pouco hoje de casamento. Talvez que eu venha mexer com você, que tem a sua vida totalmente desordenada e que você precisa colocar a sua vida no altar de Deus. Você precisa do conselho de Deus, você precisa de viver imbuído nessa palavra aqui, que é a única palavra que restaura o homem e a mulher também. Hoje eu vou mexer com ambos os lados, com o lado masculino e com o lado feminino também. Você precisa entender, Você precisa de entender que Deus, Ele deixou o homem, deixou a mulher e pediu que se unisse e que ambos tornassem em uma só carne, E o diabo, ele tem atraído as pessoas e ludibriado o coração das pessoas em deixar uma essência venenosa, uma essência maligna no coração e na mente das pessoas, que hoje o que diz por aí, vou casar, se não der certo separo, arrumo outra. E outros que já casaram por qualquer motivo, por meros probleminhas, discussões, aí acha que a solução, o remédio é deixar a sua esposa, deixar os seus filhos e casar com outra, E a Bíblia, nós vamos dar uma navegada hoje na palavra de Deus, você vai compreender, E eu quero dizer a vocês que vão ouvir esse vídeo, que até muitos dos nossos irmãos pastores, pastoras, estão com esse pensamento, estão, aliás, vivendo essa prática do divórcio. O divórcio, a Bíblia fala sobre ele, mas ela fala que pela dureza do coração do homem, Moisés criou a carta de divórcio. A Bíblia não fala que Deus criou a carta do divórcio. O homem criou. E nós não podemos viver dirigido, dominado, adestrado pelas coisas que o homem cria, inventam, certo? Nós temos que viver
dirigido, orientado, capacitado pelo Espírito de Deus, uma percepção genuína e capaz de nos fazer entender que nós temos um adversário e que ele muitas vezes rouba a nossa percepção, rouba a nossa atenção, rouba a nossa mente, inflama o nosso coração para que nós caiamos nas suas ciladas, né? E tira a obediência de dentro de nós, ele arranca. É o diabo, a Bíblia chama ele de astuto e sagaz. Por isso, meus irmãos, solteiros, casados, minhas irmãs, seja perceptiva, busca em Deus antes de você tomar qualquer decisão. Quero ler aqui a parábola da figueira e a exortação acerca da vigilância, se encontra em Mateus 24, a partir do versículo de número 32. Veja só o que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passarás essa geração sem que tudo aconteça. Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando na moinha, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Então, meus amigos, ao longo de uns 35 anos, mais ou menos, que eu decidi minha vida e resolvi me entregar a Deus e pedir ao Senhor Jesus Cristo que me recebesse, mesmo como eu era antes, pecador, horrivelmente desobediente, resistente às coisas boas, vivia só na trilha do mal, nos corredores da perdição, né? Vivia na praticidade do pecado, né? De tudo quanto Deus não gostaria que eu vivesse, é o que eu escolhi para viver durante alguns anos da minha vida. Mas um dia eu entreguei a Jesus Cristo e pedi que Ele me perdoasse, pedi que Ele mudasse a minha vida, transformasse a minha história e que também Ele me desse uma esposa, né? Depois de uma vez que eu estava saindo, né, lá do mundo, do pecado, do lamaçal, né, de pecado, do charco de lodo,
saindo do mundo das vaidades, da orgia, das farras. Então eu pedi a Deus, me coloquei na presença de Deus e pedi que me perdoasse. E prometi a Ele que se Ele preparasse uma esposa para mim, eu viveria com ela até o fim. Porque ao ver lá em Gênesis, quando a palavra de Deus nos relata que aquilo que Deus une, só a morte pode separar. Então eu pedia com compromisso no meu coração e falava com Deus nas minhas orações que eu honraria esse compromisso das Escrituras Sagradas. E Deus me deu. Deus me deu uma esposa, Deus me deu filho e me ajudou a honrar esse compromisso. Quem me conhece, quem conheceu minha afinada esposa, meu filho, quem conheceu minha história, pode testificar melhor do que eu para você. Casamento hoje tem virado brincadeira para muitos. Casamento hoje é algo que perdeu a essência, perdeu o valor. Ninguém mais respeita, ninguém mais tem o compromisso de viver com o seu cônjuge ou a sua cônjuge até o final da história. Mas eu quero aqui te dizer que não é bom que faça isso. Não é bom que deixe isso acontecer na sua vida. Não é bom que essas coisas entrem na sua cabeça e no seu coração. Porque quem quer destruir o que Deus uniu é Satanás. Quem destruiu e quem está destruindo e pretende continuar a destruir mais e mais famílias é Satanás. A filosofia do diabo não deu certo, arruma outra, rapaz. Até nas igrejas estão assim. Não está funcionando mais o amor de Deus entre os casais, entre os esposos para com as esposas. Não está funcionando mais aquilo que Deus colocou como uma obrigação para o ser humano. Estão desfazendo, estão acabando, está olhando para trás, atendendo o inimigo. Meus amados, aquele povo da época estava vivendo assim. Eles só perceberam o tamanho da gravidade dos seus erros quando Noé entrou na arca, quando começou de novo. Antes eles não deram crédito. Você que gosta de estar trocando de esposo, você que gosta de estar trocando de esposa, você que não importa mais com o que diz a Bíblia, eu te peço que tenha cuidado, quem sabe você pode estar entrando no estado de condenação. A Bíblia fala que aquele que casa com a divorciada comete pecado. O que casa com o divorciado também comete pecado. E o que você vai escolher para a sua vida? Estou falando com você, pastor, que aceita essa concepção, com você, obreiro, que aceita essa concepção, com você no púlpito geral, sabe, no público geral da igreja do Senhor Jesus Cristo, você que aceita essa concepção maligna no teu coração e na tua mente. Eu quero te dizer que você está errado. Eu quero te dizer que você pode estar caindo em condenação, entrando no estado de calamidade.
espiritual e que mais tarde você vai ser surpreendido na presença do Senhor por não valorizar a união pela qual o Senhor, aleluia, ordenou que obtiver. É tempo de parar, é tempo de refletir. Então a Bíblia disse que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Interessante, né? Para você viver de qualquer maneira. Tem mulher que qualquer coisinha que o marido faz, eu vou deixar, eu vou para a casa dos meus pais, ou vou alugar uma casa, ou vou fazer qualquer coisa, mas vou tomar conta da minha vida. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que buscar exemplo da palavra de Deus, da Bíblia, dos nossos irmãos do passado, das nossas irmãs, que viveram o poder de Deus em suas vidas e que nos deixou grandes exemplos, sabe, para que nós pudéssemos nos espelhar e viver também, né, de acordo com a palavra do Senhor. Porque é tão fácil separar, ir no cartório, paga uma importância ali, talvez para um advogado, e amanhã está um para um lado e outro por outro, cometendo pecado. A Bíblia Sagrada, ela relata de um casal, de um homem chamado Nabal e de uma mulher chamada Abigail. Era um homem rude, ignorante, bravo, valente, sem princípio. Quando não tem princípio, não conhece o amor. Com certeza, ela após casar, foi que descobriu isso. Porque a maioria dos homens, quando está na fase de namoro, eles até comemoram em cantar: já achei uma flor gloriosa. Mas ao passar de meses, dias, anos, ela engravida a primeira vez, a segunda vez, o seu corpo, as suas mutações vão acontecendo, a mulher engorda, né? Ela não fica mais aquela belezinha lá da época do namoro. Aí ele já entristece, já começa a olhar para as outras lá na rua, já começa a desejar, né, o pecado na vida dele, e daqui a pouco ele está tomado por uma tamanha insatisfação que ele já não canta mais o hino da flor gloriosa. Ele já canta: ao qual cego andei e perdido vaguei, né? Ele já não tem mais amor pela esposa. Ele agora já não quer cuidar mais dela. Ele às vezes quer até ser muito generoso, muito bom, né, com as lá de fora. E esquece o mandamento da palavra de Deus, que aquilo que Deus une, o homem não pode separar. Mas é o que tem acontecido. A Bíblia Sagrada fala aqui, no 25 de 1 Samuel, que ela sofria, essa mulher, Abigail, sofria, né, com ele. Mas ela não tomou medidas, não tomou atitude de separar, desfazer do casamento, abandonar o seu lar, a sua casa. Ela perseverou no Senhor, ela aguentou, entendeu? Até que um dia Deus permitiu que ele adoecesse, e dentro de alguns dias ele morreu, e ela ficou livre daquele sofrimento e ficou livre para um futuro casamento, né, sem cometer pecado, sem cometer transgressão, sem desobedecer a Deus. E o que acontece?
Hoje é muito fácil, qualquer briguinha, qualquer discussão, sabe? Qualquer conflitozinho, a mulher já corre para a casa dos pais, já sai de casa, já vai embora. Amanhã ou depois já está olhando para outro, já está buscando um novo casamento, cometendo pecado. Persevera na presença de Deus, deixa que Ele toma conta do Nabal que está na sua vida, do idiota que você confiou nele, acreditou, caiu nas mãos dele, sem saber que depois ele transformaria num gigante, num monstro. Sabe? Entrega para Deus. Não tem melhor do que o Senhor para cuidar dessas pessoas. Talvez também o homem caiu na mão de uma Jezabel. Talvez o homem caiu também na mão de uma Dalila, né? Talvez o homem caiu também na mão de uma mulher sem princípio, só depois que casou, observou, foi descobrindo. Mas o caminho não é separar, não. O caminho é ir para os pés do Senhor. E você ter dentro do seu coração uma certeza que Deus pode transformar ela. Como no caso inverso, que Deus pode transformar ele, sem ser preciso que haja separação. Ou que Deus pode também ceifar dessa vida e te deixar livre para seguir adiante a sua vida e casar com uma pessoa que vai te dar valor, que vai te compreender. Nós vamos dar uma olhada aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, né? Louvado seja o nome de Jesus, para você compreender o que eu estou te falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus. Diz assim: a formação do homem. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados. E quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover, né, sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim, o Éden, na direção do Oriente, e a pôs nele o homem que haviam formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore, agradável à vista e boa para alimentar, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Primeira, louvado seja Deus. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o débilo e as pedras ônix. Segundo o rio chamava Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, e que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto, Eufrate.
E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. Isso eu estou demorando um pouco só para você entender como o homem é desobediente, como o ser humano é desobediente. Aí vem a formação da mulher e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-eis uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e a fechou o lugar com a carne. Louvado seja Deus. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe e disse: homem, ó homem, esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamará-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tomando-se os dois em uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estava nus e não envergonhavam. Deus fez uma ligadura, né? Deus pegou o homem, tirou sua costela, produziu a mulher e disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deixa o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Só que hoje está facinho, né, de acabar com isso. Está facinho de destruir, de separar essas duas bandas, né? Porque há cartórios, há leis arbitrárias, né? Há leis criadas pelos políticos, né? Que absolve tudo de erro pode, você entendeu? Então, você que tem caído nessa, você que tem morado mais em cartório, se divorciando e casando, é tempo de parar. Você mulher, você homem, você obreiro, você pastor, porque senão o que vai acontecer, meu amigo e minha amiga, é que você não terá o que passar para ninguém lá na frente. Senão, cada dia que passa, a palavra que sair da sua boca a respeito do reino do céu, nada mais vai ser como um sino que tine, e que nada acontece na vida daqueles que te ouvem, porque estão todos focados em você, assistindo às suas atitudes, vendo os seus maus testemunhos, vendo que você, na verdade, não é um homem ou uma mulher que assegura na palavra de Deus, que não tem firmeza, que não tem confiança em Deus, que não tem convicção na palavra que vem do Senhor. Eu quero te recomendar, meu irmão, minha irmã, está passando problema dentro de casa, dobra o joelho, ora, jejuma, coloca essa causa na presença de Deus, que Deus, Ele pode resolver, a verdadeiramente descer do seu espírito e causar uma conversão, fazer acontecer uma conversão no coração desse homem
ou dessa mulher, porque até então nós podemos chamar de convencimento. Há muitas pessoas que se convenceram, né, pelo fator da palavra de Deus, pelos cultos, pelos hinos cantados, pelas reuniões, mas não se converteu. E o que eu e o que você precisa, meu irmão e minha irmã, é ser convertido, sabe? Deixar de inverter os valores e guardar os princípios da palavra de Deus. Quando o diabo colocar na sua mente, separa do seu esposo, trai o seu esposo, trai a sua esposa, você esteja atento para repreender ele em nome de Jesus Cristo. Atento para fazer com que ele salta fora da tua presença e do teu caminho. Há tempo que você tem que estar ligado, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, para expulsar essa entidade maligna, perversa, satânica, que tem causado sofrimento na vida de muitos filhos, de muitas filhas, por causa da separação, por causa da desunião, por causa da dissolução de um compromisso que havia feito e dizendo que era da vontade de Deus, e agora, meramente por causa de uma discussão ou de qualquer bronca, enfim, o caminho é correr para um cartório e separar. Quero te lembrar, meu irmão, a Bíblia diz também no livro de Mateus, que quem criou a carta do divórcio, pela dureza do coração do homem, foi Moisés. E eu quero te lembrar mais uma coisa, que quem vai julgar a tua causa lá em cima, não é Moisés, é o Senhor. Não é o homem, não é o juiz de paz, não é as testemunhas e muito menos o advogado, é o Senhor. Tá? Você que está com esse pensamento, cuida-se enquanto há tempo, sai desse conceito diabólico que o diabo está plantando dentro de você, e louve ao Senhor em toda situação. Seja um Abigail da vida. Nabal era mau, bruto, ignorante, valente, perigoso, não tinha amor, não era delicado com ela, sabe? Não oferecia carisma alguma, ou não acariciava ela, levava como se não fosse ninguém, mas ela se manteve na presença de Deus, e Deus resolveu o seu problema. E sabe o que Deus fez com ela? Tirou ela da mão do idiota, sabe? Tirou ela da mão de um homem ignorante, bruto, vazio de Deus. Libertou ela e colocou ela a ser mulher de um rei. Todos conhecem a história do rei Davi. Quero agradecer aqui em nome de Jesus por esse vídeo, por essa oportunidade, por mais uma vez poder estar aqui fazendo esse vídeo em nome de Jesus, fazendo com que chegue até você esta palavra, né, que eu tenho certeza que você vai focar nela, que Deus vai falar com você, você em especial, que deixe esses pensamentos passar na sua cabeça, que o diabo pode estar inflamando o seu juízo, a sua mente, o seu coração, até usando alguém muitas vezes para poder te jogar na lama, tá? Fique com Deus, meus agradecimentos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Fique com